Então, eu comecei trabalhando nesse projeto em 2007, quando me foi apresentado o livro no qual o filme se inspira. O livro se chama A Trança de Inês e tem essa novidade, enfim, para o brasileiro que talvez não conheça a história, eu até começaria pela expressão Inês é morta, que é daí que vem, dessa história que vem essa expressão, que é do Pedro e Inês. O Pedro foi um rei português, Inês era a sua amante. Na verdade ela era a aia da rainha e ele se apaixonou pela aia e enquanto ele era príncipe e o rei pai dele soube da história, ele mandou matar a Inês para evitar que houvesse problemas de descendência, etc. Então é uma história muito conhecida em Portugal, é o nosso Romeu e Julieta, com contornos muito mais trágicos e dramáticos, na minha opinião, do Romeu e Julieta. E quando eu reconheci o livro tinha esta novidade, que contava a história de Pedro e Inês ao longo de várias épocas. Na Idade Média, século XIV, nos dias de hoje e num futuro imaginário distópico, numa sociedade preocupada com o ambiente, mas que se tornou numa sociedade fascista. Então foi isso, 2007, estamos em 2018. É este mau hábito do cinema de ser muito caro, basicamente demorámos quase 10 anos para financiar. É um filme grande, ambicioso e agora está aqui na mostra para ser visto. Nós estreámos o filme em competição no Festival de Montreal. Estamos agora na mostra, vamos estar de seguida no Festival do Rio. E enfim, eu quando desenhei o filme, o guião, eu tive o cuidado de desenhar de uma forma que um público estrangeiro que não conhece a história original de Pedro e Inês pudesse, enfim, acompanhar o filme, entrar na história, etc. Eu penso que este bom feedback que temos tido nos festivais é primeiro pelas características do filme, que eu acho que é um filme profundo. É um filme muito poético. Aliás, essa poesia vem do livro da autora Rosa Lobato de Faria. E eu tive esse cuidado de contar a história de uma forma que quem não conhece pudesse entrar, acompanhar, porque no caso de Portugal todo mundo já conhece a história. Até quase que é um spoiler trabalhar esse tema. Mas como temos depois outras épocas, o presente e o futuro, e as três histórias se vão entrelaçando e se vão complementando e se vão empurrando umas às outras, eu penso que é um filme interessante também para um público estrangeiro. Então, o elenco, fizemos um casting, eu inclusivamente quando escrevi o guião já estava pensando aqui na nossa amiga Joana, não a conhecia pessoalmente, mas ela é uma atriz muito famosa em Portugal, com os seus 20 e poucos anos, 28, né? Já fez, sei lá, mais de 20 filmes, tem a estrelinha, como eu costumo dizer. Eu pago para ir para essas coisas? Não paga, não. Ela teve que passar pelo processo, apesar de tudo. E pronto, e foi isso. Na altura eu tinha escolhido em primeiro lugar o Diogo Amaral, e depois um pouco andámos vendo quem à volta, quem é que poderia complementar esse elenco. Mas fala um pouco do processo. Procina Vitor. Bom dia, António. Vou falar com sotaque de Portugal. Então, o processo foi isso. É verdade que o António Ferreira já tinha escrito um bocadinho comigo em pano de fundo esta Inês de Castro. No entanto, eu fiz o casting, sim. Ele fez um casting extensíssimo, acredito que já tenhas falado sobre isso. E o processo com ele durante as filmagens foi exatamente o que ele já tinha apontado no casting, que nos dava uma grande liberdade para nós escolhermos, propormos, e durante a filmagem foi isso mesmo que aconteceu, durante a rodagem. O que para mim é fundamental, e acho que é uma sorte enorme poderes trabalhar com criadores assim. Felizmente estou habituada a trabalhar com pessoas que dão muita liberdade, seja no teatro, seja no cinema, que dão muita liberdade artística, e o António tem uma coisa que para mim é fundamental. Ele também me paga para eu dizer isto, que é a humildade de chegar ao set e não ter medo de dizer que, não sei exatamente como é que isto se vai fazer, não sei exatamente o caminho, bora lá a descobrir isto juntos. E isso é muito bom, porque coloca-nos a todos, elenco, equipa técnica, independentemente do setor, no mesmo grau de descoberta, numa linha muito democrática. Acho que podemos falar de democracia neste fim de semana. E ajuda muito no processo criativo a ser uma coisa colaborativa, que é nisso que eu acredito.
Já agora só um pouco sobre isso do processo. Nós conversámos muito antes do filme arrancar. Eu troquei com eles as notas que fui tirando para construir a história. Eu tinha uma banda sonora imaginária que eu lhes enviava: olha, leiam o guião ouvindo esta música. Ou seja, eu tive o cuidado de que quando chegássemos à rodagem estarmos todos bem sincronizados, bem posicionados. E depois na rodagem era isso, tipo, eu pessoalmente não filmo não tenho storyboard, não faço planificação, até deixava isso, às vezes isso deixava a equipa um pouco louca, porque não sabíamos no dia em quantos planos iam fazer, para que lado virava a câmara, etc. Porque eu fazia sempre isso, a gente chegava de manhã, ainda antes de ir na maquiagem, antes de vestir, fazíamos um pequeno ensaio, ouvia o que é que acontecia, como é que eles se moviam, se a cena era feita na cama, em pé, em volta da cama, etc. E aí sim, depois eu decidia com o diretor de fotografia, então ok, vamos fazer assim, assado. Eles iam se vestir, o que era sempre demorado, com estas histórias da época, etc. E depois filmávamos. A gente até falava que era um bocadinho de freestyle todos os dias. E acho que essa vivacidade que nós vemos no filme vem desse método também, de que os atores entram, participam, trazem a voz deles, trazem as ideias deles. E o meu trabalho ali é só o de maestro, um pouquinho mais ali, olha, um bocadinho menos, um bocadinho mais, e vamos lá. A mostra, enfim, talvez seja o maior festival da América Latina. É a segunda vez que estou aqui com o filme, é uma alegria estar aqui. Ainda mais, eu moro no Brasil, então é a estreia do filme no Brasil, é uma coprodução com o Brasil. Acho que é um filme que pode ser muito interessante para o brasileiro, ainda mais agora que Portugal está meio na moda, tem uma certa curiosidade em relação ao nosso país. É um filme que também tem esse lado histórico e já que estamos num fim de semana em que vamos falar de democracia e talvez regresse à Idade Média, é bom que vejam como é que era na Idade Média, como se queimavam pessoas, como se perseguiam os hereges, enfim, venham ver o filme Pedro e Inês, O Amor Não Descansa. Para mim também é um momento muito feliz estar aqui a apresentar este filme. Também não é a primeira vez que tenho um filme na mostra, mas é a primeira vez que estou a acompanhar este filme e é sem dúvida um festival muito bom, a programação é ótima, há muitos filmes e todos eles incríveis, portanto eu acho que é um privilégio para nós podermos mostrar em território brasileiro, que também é o meu país, onde também já morei, onde trabalho, onde estou anualmente, várias vezes, no sentido em que é um filme co-produzido com o Brasil. É muito importante estarmos aqui, sim, e é um bocadinho isto que o António diz. Eu acho que para o público brasileiro vai ser muito interessante poder conhecer esta história que precede o Romeu e Julieta e que é muito mais grandiosa e muito mais trágica e muito mais cruel na sua dimensão, e acho que pode ser muito interessante conhecer-se essa história profundamente portuguesa e medieval, mas no ponto de vista dele que extrapola muito. E é isso, obrigada. Já agora queria dizer uma coisa, o filme tem estreia marcada no Brasil, já temos distribuidora, em princípio, primeiro trimestre de 2019, o filme Pedro e Inês, O Amor Não Descansa, nas salas brasileiras.